Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Ele é grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Gostaria de compartilhar uma palavra nesse momento. E eu digo sempre que o ministro da palavra de Deus é o primeiro a ser ministrado. Sempre. Essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, eu ministrei na sexta-feira passada, lá em Cajuru, e Deus falou muito ao meu coração.
e tenho certeza que Deus vai falar mais uma vez, porque eu creio que ainda que eu lesse a mesma palavra de Deus todos os dias Deus falaria coisas novas para mim, amém? Porque o nosso Deus, Ele é uma fonte inesgotável de sabedoria e graça. Abra comigo, por favor, no livro de Provérbios, no capítulo 15. Provérbios, capítulo 15. Nós vamos ler os versos 1, 2, 4, 7, 14 e 23. Primeiramente, verso 1, Provérbios 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Versículo de número 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. Versículo 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Versículo 7. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Versículo 14. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Finalmente, versículo 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Vamos orar. Querido Deus, graças por tua palavra, santa, bendita e maravilhosa, a qual nos expomos mais uma vez e pedimos que teu Espírito Santo venha mais uma vez ministrar aos nossos corações, nos trazendo cura, libertação, paz, sabedoria, discernimento, entendimento, e daremos a Ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor para sempre. Amém. Se você observou bem, todos esses versículos que nós lemos, de um mesmo capítulo de Provérbios, eles enfatizam a palavra que sai da nossa boca. Todos eles falam sobre isso. E de todos eles, o que eu mais gostei e o que mais me chamou a atenção foi o 23. O homem se alegra em dar resposta adequada. Quando você dá uma resposta para alguém que seja adequada, você também fica feliz. E ele conclui dizendo assim: e a palavra a seu tempo, quão boa é. Que verdade, que coisa gloriosa. Quão boa é uma palavra dada ao seu tempo certo. Quão bem ela faz, quão benéfica, quão maravilhoso é você receber uma palavra no tempo certo. Conta-se uma história que alguém se encontrou com um sábio. Então perguntou a esse sábio: sábio, por que é que as pessoas gritam quando estão aborrecidas umas com as outras? Por que as pessoas gritam quando elas não se entendem? E o sábio disse: bom, nós gritamos porque perdemos a calma.
E a pessoa então voltou a perguntar, mas sábio, por que gritar se muitas vezes as pessoas estão tão próximas umas das outras? Às vezes, mesmo estando do lado uma das outras, mesmo assim elas gritam uma com as outras. E o sábio disse, bom, nós gritamos porque nós desejamos que a outra pessoa ouça. E a pessoa então voltou a perguntar, mas sábio, não é possível, não seria possível falar com a outra pessoa em voz baixa? E o sábio disse, bom, deixa eu te explicar uma coisa. Duas pessoas gritam quando estão aborrecidas umas com as outras, porque seus corações estão muito afastados. Então, para cobrir essa distância em que seus corações estão, para que possam ouvir, por isso é que elas gritam. E quanto mais as pessoas estiverem aborrecidas umas com as outras, mais elas gritarão, mais forte elas terão que gritar, por causa da longa distância em que os corações delas estão. Mas por outro lado, quando alguém está enamorado de alguém, quando alguém está amando alguém, elas não precisam gritar umas com as outras. Elas falam suavemente. Elas falam baixinho. Porque seus corações estão muito perto. E às vezes, tão perto que elas não precisam nem falar palavra alguma. Às vezes os corações estão tão perto uns dos outros que basta sussurrar. E às vezes estão tão enamoradas e os corações estão tão perto que nem sussurrar precisam. Basta um olhar e elas entendem o que uma está querendo dizer para a outra. Moral da história. Conclusão. Quando você se desentender com alguém, quando você discutir com alguém, não deixe que seus corações se afastem. Não deixe que seus corações fiquem longe. Não digam palavras que façam com que seus corações se distanciem muito uns dos outros, porque chegará o dia em que a distância será tão longa, os corações estarão tão distantes, que não conseguirão mais encontrar o caminho de volta. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de ministrar uma oração nesta hora, de renúncia, de palavras torpes, de palavras pesadas, de palavrões. E de repente você poderia pensar, pastor, mas eu não tenho esse hábito, eu não tenho esse costume de ter palavrões na minha boca. Mas mesmo assim, você deveria orar preventivamente. Vamos clamar juntos a Deus por essa causa em nome de Jesus. Diga comigo, Deus Pai Todo-Poderoso, nesta manhã eu assumo um compromisso de vigiar as palavras da minha boca. Pai Santo, a Tua palavra diz que aquele que guarda a sua boca e a sua língua, guarda também a sua alma das angústias. Pai Santo, retiro da minha boca toda palavra torpe, em nome de Jesus. Retiro da minha boca todas as palavras vãs, gracejos indecentes, palavrões,
e clamo a Ti, Senhor, põe guarda a minha boca. Vigia, Senhor, a porta dos meus lábios, que a minha boca seja cheia de ações de graças, de louvores a Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Diga, louvado seja Deus. Amém. Dito isto, gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, por favor. Temos algo maravilhoso aqui. Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler 2 versículos apenas, o 31 e o 32. Mateus 26, 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Aleluia! Muitas pessoas perguntam se Jesus sabia, quando Jesus veio a esse mundo, se ele sabia de tudo que ele teria que passar ou não. Claro que Jesus sabia. Jesus é Deus. Jesus sabia que ele seria preso. Jesus sabia que ele seria crucificado. Jesus sabia também que os seus discípulos o abandonariam, como está escrito no verso 31. Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Sua morte não foi um acidente. A morte de Jesus não foi uma fatalidade. A morte de Jesus foi a razão pela qual ele veio a este mundo. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus é o pastor ferido que veio dar a vida por suas ovelhas. O Senhor Jesus tinha 33 anos. E ele já havia realizado muitas coisas. Nós não sabemos, não temos noção de quantos milagres, quantas maravilhas o Senhor Jesus operou nesta terra, enquanto viveu aqui, e continua operando hoje, porque Ele é vivo e reina para sempre. O evangelista João, no último versículo do seu evangelho, nos diz que se fossem possíveis escrever todos os milagres que Jesus realizou, nem no mundo inteiro caberia a quantidade de livros que seriam necessários para descrever todos os milagres do Senhor Jesus. Então tudo o que nós sabemos através das Escrituras é apenas um pouquinho do muito que o Senhor Jesus realizou aqui nessa terra. Diga graças a Deus. Ele sabia o que é que esperava por ele: a decepção, a calúnia, a agressão, a traição, a vergonha, o sofrimento, a humilhação, a dor, a cruz. Mas nada dessas coisas poderiam impedir
a sua missão. Jesus nunca pensou em voltar atrás. Ele nunca cogitou em desistir. Pelo contrário, enfrentou a adversidade com ânimo. Enfrentou toda a adversidade com confiança. Toda a dificuldade com alegria. Ele seguiu em frente, apesar de saber de todo o sofrimento que ele enfrentaria, de toda a ingratidão. Ele não desistiu jamais. E por que é que o Senhor Jesus agiu desta maneira? Por causa de duas coisas. Além da certeza que ele tinha das lutas, a certeza que ele tinha dos sofrimentos, a certeza que ele tinha da batalha que teria que enfrentar, ele tinha também a convicção da vitória. Aleluia! E essas duas coisas são fundamentais para nós também. Nós precisamos ter essa certeza das lutas enquanto vivermos aqui. Precisamos ter a certeza de que não é fácil e não será fácil. Jesus não nos enganou. Mas também precisamos ter a certeza e a convicção da vitória. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aleluia! Glórias a Deus. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 2, no verso 5: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Sabe como que nós, pastores, comumente chamamos a isso de o caminho de volta? Faça o caminho de volta. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te, mas não fique prostrado. Volte à prática das primeiras obras. Queridos, é simples. É claro a palavra, não tem mistério. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Esse é o nosso seguro de vida, a certeza da vitória, a convicção da vitória. Esse é o verdadeiro seguro de vida. Existe o seguro de vida aqui do mundo, que nós compramos, mas é um seguro de vida que deveria chamar seguro de morte. Quantas pessoas matam umas às outras para ficar com o seguro de vida da outra? É uma coisa boa o seguro de vida. É para dar um sustento ao viúvo, à pessoa que fica viúva. Mas o verdadeiro seguro de vida nosso é essa certeza da vitória em Cristo Jesus, a vitória da batalha, a vitória no sofrimento, a vitória das lutas. No final, podermos declarar como o apóstolo Paulo declarou: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Aleluia, diga glória a Deus. Então, quando o diabo quiser te afligir, não fique chorando, porque ele não merece nenhuma lágrima sua. Quando o diabo quiser te afligir, você vai dizer: Satanás,
Eu sei em quem eu tenho crido, e em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Aleluia, diga glória a Deus. Satanás, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde eu estou indo. Aleluia, glória a Deus. Quando Satanás quiser te afligir, diga: tu és um derrotado. Se você pegar uma cobra, daquelas venenosas, e decepar a cabeça dela, ela vai continuar pulando. E esta é a melhor comparação para Satanás. Ele é a serpente que já teve a sua cabeça decepada na cruz do Calvário. E ele só está pulando por algum tempo, já está derrotado. Diga glória a Deus. Então por que chorar? Ele não merece uma lágrima tua. Verso 32 diz assim para nós: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Aleluia. Aqui o Senhor Jesus lançou um brilho de esperança sobre as previsões sombrias. Ele sabia que ele passaria por lutas, por sofrimento, por traições, por prisões, por esbofeteamento. Ele sabia que ele passaria pela cruz, que ele morreria agonizando na cruz. Mas aqui ele lançou um brilho de esperança, uma luz de esperança sobre todas as previsões sombrias, quando ele diz: depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galileia. Aleluia, glória a Deus. Jesus sabia que lutas viriam, mas também ele sabia que a vitória era certa. Ele tinha certeza da vitória, ele tinha certeza do triunfo final, que o triunfo final era seu. Glórias a Deus. No seu coração não havia a menor dúvida. No seu coração não havia a menor dúvida de que o Pai lhe concederia o êxito. No seu coração não havia a menor dúvida de que o Pai lhe concederia a vitória no final. E eu pergunto para nós, começando por mim: você tem essa certeza de que a vitória no final é tua? Você tem essa convicção? Jesus sabia que Deus podia transformar derrotas aparentes em grandes vitórias. Deus é poderoso para transformar as nossas tragédias, as nossas derrotas, as nossas lutas, os nossos sofrimentos em uma grande vitória no final. Diga graças a Deus. Foi exatamente isso que aconteceu na cruz do Calvário. Foi exatamente isso. E eu perguntaria, para nós meditarmos, por que é que Jesus nunca desanimou? Por que ele não desanimou? Nem mesmo lá no Getsêmani, onde ele experimentou um dos momentos de maior agonia, quando chegou a suar sangue, tal era a agonia do seu coração. Por que Jesus nunca desanimou? Porque ele não esperava o reconhecimento de homens, mas ele esperava o reconhecimento apenas do Pai. Diga glórias a Deus. Apenas do Pai. Porque o Pai não decepciona nunca. O Pai diz assim para nós:
através do profeta Isaías, no capítulo 49, no verso 15. Por acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a esquecer-se de seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluia! Deus jamais se esquece de nós. Diga graças a Deus. Agora nós, muitas vezes, fazemos as coisas e ficamos esperando o reconhecimento de pessoas. Não faça isso. O Senhor Jesus nunca desanimou, nunca desistiu, porque nunca esperou reconhecimento de pessoas. Nós devemos estar cientes que desapontamentos virão, devemos estar cientes que traições virão, decepções sempre são possíveis todos os dias em nossas vidas, porque estamos vivendo em relacionamentos humanos, nos relacionamos com seres humanos, então todas essas coisas podem acontecer. Lidamos com pessoas que são como nós, falhas. Lidamos com pessoas que são como nós também, limitadas. Então todas essas coisas são possíveis de acontecer em nossos dias, enquanto vivermos aqui. Quantas vezes nós também desapontamos a Deus? Quantas vezes nós desapontamos a nós mesmos? Quantas coisas que nós fazemos e de repente quando olhamos para aquilo que fizemos, nós dizemos, mas puxa, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Então estamos em relacionamentos humanos, humanos com humanos, falhos com falhos, limitados com limitados. Então todas essas coisas podem acontecer a qualquer dia, em qualquer momento. Decepções, desapontamentos. Que Deus nos ajude. Assim como desapontamos a Deus, assim como desapontamos as pessoas, assim como desapontamos a nós mesmos, os outros também podem fazer conosco. Mas se nós trabalhamos esperando a recompensa apenas de Deus, a nossa vida ganha outro sentido. Se nós vivermos aqui esperando a recompensa apenas dos céus, apenas de Deus, a nossa vida ganhará um novo sentido. Diga graças a Deus. Se nós amarmos, esperando a recompensa somente de Deus, nossa vida ganhará outro sentido. Se nós ajudarmos as pessoas, esperando a recompensa apenas de Deus, nossa vida será maravilhosa. Ouça bem o que diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, no verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, que estáis servindo. Tudo que fizerdes, não apenas alguma coisa,
todas as coisas que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa. A Cristo Jesus é que vós estáis servindo. Amados, Jesus enfrentou a decepção com ânimo. Jesus enfrentou a traição com ânimo, porque ele contemplava o Pai. A sua confiança estava no Pai. Se tivermos sempre os nossos olhos fitos em Deus, sempre voltados para Deus, o abandono poderá até acontecer, a traição poderá acontecer, a decepção poderá acontecer. E se alguma lágrima brotar da decepção, se alguma lágrima brotar em teus olhos por causa de uma traição, de um desapontamento, Deus enxugará toda lágrima. Eu estou citando a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Deus enxugará toda lágrima. Ainda que venha abandono, ainda que venha ingratidão, ainda que venha desilusão por parte das pessoas, se alguma lágrima brotar em teus olhos, e você estiver com os olhos fitos em Deus, Deus mesmo enxugará toda lágrima. Diga graças a Deus, porque Ele é o único do qual nós podemos esperar o reconhecimento. Ele é o único do qual nós podemos esperar o galardão, ou seja, a recompensa, somente dele. Diga graças a Deus, louvado seja o Senhor. Uma outra atitude do Senhor Jesus, que foi decisiva para que ele superasse a decepção sofrida da parte daqueles a quem ele tanto amava. Ele enfrentou os desapontamentos com a disposição de perdoar. Diga comigo, disposição para perdoar. Essa atitude de Jesus foi decisiva para que ele superasse todo o sofrimento, toda a dor, toda a ingratidão, a decisão de perdoar. E essa atitude é a que torna possível fazer com que um relacionamento que esteja quebrado possa ser restaurado. É essa atitude que torna possível um relacionamento estragado, arruinado, ser completamente restaurado e se transformar em um relacionamento mais forte do que era antes de ser quebrado. Jesus não ficou esperando seus discípulos chegarem até ele pedindo desculpas para ele. Ele tomou a iniciativa. Amém, queridos? É assim que Jesus faz. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Então Jesus, com essa atitude de decisão para perdoar, não ficou esperando os seus traidores, os seus inimigos ficarem se desculpando, não. Acontece que nós, muitas vezes, fazemos o contrário. Nós ficamos esperando o outro vir a nós se desculpar conosco. E aí, o outro também fica esperando. Um esperando pelo outro, e nenhum toma iniciativa. E aquele
estrago fica sem ser reparado. Não acontece o conserto. Jesus tomou a iniciativa, decidido a perdoar. Ninguém quer ser o primeiro. Ninguém quer dar o braço a torcer. E muitas vezes ficamos esperando. E o outro também fica esperando. E ninguém quer se humilhar. E com isso, corremos o risco de esperar muito tempo. Muito tempo. E corremos o risco de esperar, talvez, para sempre. Diga misericórdia. Diga, Senhor, me ajude. Corremos o risco de uma amargura se instalar em nossos corações. E corremos o risco de uma amargura com raízes profundas se instalar em nosso coração. Por quê? Só porque não tomamos a iniciativa. O orgulho tem um preço muito alto. O preço do orgulho é a nossa infelicidade. Esse é o preço do orgulho. Ouça bem o que Jesus diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versos 3 e 4. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. E os irmãos sabem que quando a Bíblia fala de 7, significa, ou seja, não importa se quantas forem as vezes que teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, e tantas quantas forem as vezes que ele vier a ti, vier contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Eu estava ouvindo um estudioso de ciências exatas. Este homem, dentro das ciências exatas, ele se especializou em química. Então ele dizia que na química usa-se o prefixo per para indicar um limite máximo de dedicação, de amor, um nível máximo de cuidado, de zelo, de capricho. Então ele dizia que uma coisa pode estar feita e uma coisa pode estar perfeita. Ou seja, houve aqui uma dedicação máxima, um nível máximo. Ele dizia, você pode seguir alguém e você pode perseguir. Houve uma dedicação máxima. Trazendo isso para o amor, e nós sabemos que o amor é o contrário do ego, porque no egoísmo você só recebe e no amor você doa. Amar é doar. Então, se você quer doar com o máximo de perfeição, o nível máximo de dedicação, perdoa. Quem ama, doa. Então, perdoar é amar com o máximo, com tudo que você pode dar. E foi com esse amor que o Senhor Jesus nos amou na cruz do Calvário.
Foi com esse mesmo amor que o Senhor Jesus se entregou por nós. Um certo discípulo perguntou ao seu mestre: Mestre, por que é que eu devo perdoar o meu ofensor, se foi ele que me ofendeu? Por que eu deveria perdoar se foi ele? E o mestre então respondeu: olha, é verdade que foi ele quem te ofendeu, é verdade que foi ele quem causou todo o mal, mas e você? O que é que você fez para ficar carregando contigo todo o peso de não perdoar? Porque não perdoar também traz um peso. Não perdoar também é terrível para a pessoa que não perdoa. Então o mestre disse: tudo bem que ele seja o culpado, foi ele que causou tudo, mas e você? O que é que você fez para ficar sofrendo em não perdoar? Nós podemos sim enfrentar as decepções com as pessoas que nós amamos, que são tão dolorosas. Nós podemos sim superar essas decepções. Basta apenas encarar com ânimo, basta apenas encarar com confiança, seguir em frente, apesar das dificuldades. Olhando para Jesus, é o nosso maior exemplo. Jesus é o modelo de tudo para nós. Estava plenamente consciente das lutas, dos sofrimentos, das traições, das dores, mas ao mesmo tempo, plenamente consciente de que a vitória era sua. E enfrentou tudo com uma disposição de perdoar, e jamais pensou em desistir, jamais pensou em voltar atrás. Muitos pensam que perdoar é esquecer. Há um engano. Esquecimento não é perdoar. Esquecimento é amnésia. Como você poderia esquecer um episódio tão marcante, tão forte na tua vida? E o pior é que às vezes a pessoa que nos ofendeu nem sabe que nos ofendeu. Às vezes a pessoa liberou uma palavra que ela não sabia que aquela palavra causaria tanto mal a nós. E ela fica sem saber que nós estamos ofendidos. Então perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar aquele episódio triste, marcante, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma revolta no coração. E a minha oração nessa manhã é para que essa palavra fique gravada, incrustada na sua mente, no seu coração, e possa produzir muitos frutos para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Vamos orar? Curva sua fronte, fale com Deus. Ele está aí. Ele quer ouvir você também. Querido Deus, querido Pai, graças, Senhor, te damos. Reconhecemos, Senhor, que não nos sobrevém qualquer tentação que não seja humana. Somos humanos lidando com seres humanos, mas Tu és fiel e não permitirás
que sejamos tentados ou provados acima da nossa capacidade de resistir e de vencer com a tua graça, Pai. Graças a Deus pela convicção de que no meio da tentação ou no meio da prova, o Senhor mesmo dará o meio de livramento para que possamos suportar. Graças pela certeza da vitória, a convicção das lutas, das batalhas, das decepções, dos desapontamentos, de traições, mas também a convicção de que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Pai, o Senhor tem nos ensinado o caminho da sabedoria, o Senhor tem nos guiado por veredas de retidão, Senhor, e nós, andando por elas, não teremos nossos pés embaraçados, nossos passos, ou quando corrermos, não tropeçaremos, porque o Senhor está conosco. Nós seguramos firmes em tuas mãos, nossos olhos fitos no Senhor, nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra, e a ti damos toda a glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Digam amém e graças a Deus. Amém? Esse momento então de nós dizimarmos, ofertarmos. Você que está em casa, faça o teu depósito. Nós estamos sempre em oração, abençoando as vidas dos irmãos, especialmente aos dizimistas e ofertantes fiéis, para que não haja falta de nada, em nome de Jesus. Amém? Estamos próximos de celebrar o nascimento do Senhor Jesus, e esta é uma época muito marcante para todos nós. Eu gostaria de orar, porque é uma época em que muitas pessoas sentem seus corações quebrantados, sentem a falta de entes queridos que partiram. Então eu gostaria de orar para que Deus venha nesse momento nos abençoar, orando por aqueles que estão enfermos e pedindo para que o Deus e Pai de toda consolação venha consolar, venha suprir toda a falta dos nossos entes queridos, toda a saudade, toda a lacuna, todo o vazio. E Deus é poderoso para fazer isso, eu creio. Amém? Querido Deus e Pai, estamos em uma época maravilhosa, marcante, mas também, ó Deus, de muitos corações saudosos, de muitas lembranças, e nós te pedimos, ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha suprir toda lacuna, todo vazio, o Senhor venha preencher toda a falta dos entes queridos que partiram. Nós te damos graças, ó Deus, por tudo, sabendo que podemos confiar no Senhor, que o Senhor venha tocando naqueles que estão passando por lutas, por enfermidades, trazendo a tua cura completa, a restauração, e nos abençoa, Deus, com a tua paz. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor alargue as nossas fronteiras, que a tua boa mão seja conosco, ó Pai, e que o Senhor nos livre de todo mal, de forma que não nos venha aflição alguma. É a nossa oração, nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, por favor, levantar nossas mãos para Deus, em gratidão por esses momentos preciosos que Ele nos concedeu nesta hora. Querido Deus, muito obrigado por esses momentos maravilhosos, por Tua santa palavra, por esse tempo precioso de meditação, de cura, de libertação. E agora, Pai, eu despeço a Tua igreja na paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a tua família, sobre o teu lar, em nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus.
Aplaudamos ao Senhor. Aleluia. Amém. Boa semana a todos.